Olá pessoal, meu nome é Mosnaldo Medeiros, eu sou discente do curso de Ciências e Tecnologia da UFRN e hoje nós vamos mostrar para vocês a segunda parte do projeto Escultor Digital da disciplina de Programação Avançada. Aqui a gente pode ver a imagem que é basicamente a mesma da primeira parte, sendo que dessa vez a ideia aqui é a gente criar uma superclasse chamada figura geométrica, em que ela é uma classe abstrata. E aí as classes que herdam os métodos dessa classe abstrata, que elas são subclasses e chamadas classes concretas, elas vão ser desenhadas, as figuras geométricas elas vão se desenhar a partir de umas instruções passadas no arquivo .txt. O nosso programa ele vai pegar essas instruções desse arquivo .txt e dar como saída um arquivo .off, que é o arquivo dessa nave aqui. Então aqui a gente tem a função main, que eu vou deixar para mostrar por último. Primeiramente aqui a gente tem a implementação, melhor não, o arquivo header da classe figura geométrica, porque numa classe abstrata a gente não tem implementação. E essa classe abstrata ela tem como características RGBA do tipo float. Ela tem um destrutor e um método draw, que recebe como parâmetro um objeto da classe escultor. Essas palavras reservadas aqui virtual, elas servem para dizer que a gente quer forçar o programa a executar os métodos das subclasses e não da superclasse, já que esses métodos que são implementados na subclasse, eles devem ter a mesma assinatura desse método da superclasse. E como ele não está sendo chamado, eu estou passando aqui como parâmetro default, né? Já que ele não é passado, estou atribuindo 0. Então, indo aqui para a primeira subclasse implementada, a gente tem o putVoxel, que é a implementação, e o arquivo header. Ele herda, né? Ele herda como público as características da superclasse figura geométrica. Além disso, ele vai ter uma posição x, y e z. No construtor, a gente recebe como parâmetros essas coordenadas, as cores e a transparência. Aqui a gente tem o método do destrutor e a gente tem o método draw, que, como eu falei, deve ter a mesma assinatura da superclasse. Então, indo aqui para a implementação, a gente pega os parâmetros recebidos e atribui as características da classe, e depois aqui no método draw a gente chama os métodos que foram implementados na classe escultor na primeira parte desse projeto. Então aqui o método setColor a gente passa as cores e a transparência, e no método putVoxel a gente passa como parâmetro as posições no eixo x, y e z. Então, depois da putVoxel, a gente fez aqui a cutVoxel, implementação e arquivo header. De novo, sempre herdando da classe figura geométrica. Aqui ele vai ter, além das características, né, RGBA, vai ter x, y e z, ter o método draw e o destrutor e o construtor com parâmetros. Então, indo aqui para a implementação, a gente pega os parâmetros recebidos e atribui as características da classe. Depois a gente chama o método cutVoxel no método draw da classe cutVoxel. A gente chama o método cutVoxel da classe escultor que foi implementada, sempre passando no método draw o objeto da classe escultor, né? Então, cutVoxel é isso. Aqui a gente pode ir para o cutbox, ou melhor, o putbox foi o próximo que eu implementei aqui. Aí, além dos parâmetros RGBA da figura geométrica, ele tem um intervalo que vai x0 até x1, y0 até y1 e de z0 até z1. Então, com isso, quando a gente vai chamar o construtor
da classe PuttyBox, a gente passa esses 6 parâmetros de coordenadas como parâmetro, né? E as cores RGB e A. Então a gente tem aqui o construtor, o destrutor, o método draw. Indo aqui para a implementação, a gente pega os parâmetros passados e atribui as características da classe. No método draw da classe PuttyBox, a gente chama o método setColor da função da classe escultor e depois a gente percorre o intervalo dado colocando um voxel na posição que está sendo percorrida. Então, esse aqui foi o método PuttyBox. Aqui agora no CutBox, a gente vai pegar, além das características da figura geométrica, a gente tem os mesmos parâmetros, né, intervalos, que vai de x0 até x1, y0 até y1, z0 até z1. E no construtor a gente passa os mesmos parâmetros, sendo que nos cuts eu não passei as cores, passei apenas os intervalos que vão ser cortados os voxels. E aí a gente tem o destrutor, a gente tem o método draw. Então, indo aqui para a implementação, a gente pega os parâmetros que foram passados no construtor e atribui as variáveis da classe. No método draw, a gente vai percorrer o intervalo novamente, sendo que em vez da gente colocar um voxel, a gente está cortando um voxel, que é o método cutVoxel lá da classe escultor que a gente implementou na primeira parte também. Então, esse é o CutBox. Agora, indo aqui para a PuttySphere, que é para colocar a esfera, a gente vai pegar, além das cores RGBA, novamente a gente vai ter um X do centro, Y do centro, Z do centro e uma variável para o raio. A gente vai ter o construtor passando esses parâmetros e os parâmetros da cor e da transparência. A gente vai ter o destrutor e o método draw. Então, indo aqui para a implementação, a gente vai pegar os parâmetros passados no construtor e atribuir as variáveis da classe, esses valores. Aí no método draw a gente vai setar a cor. Depois eu criei aqui uma variável distância, que é o raio ao quadrado, para ele vai percorrer o intervalo dado e se essa distância ela for menor do que o raio, então ele coloca um voxel na posição que está sendo verificada, porque a gente, no caso da esfera, a gente tem que verificar se essa distância ela satisfaz a equação da esfera, né? Que é x² mais y² mais z² menor ou igual do que o raio ao quadrado. Então, se ele estiver dentro desse intervalo, a gente coloca um voxel naquela posição. Eu detalhei melhor isso na primeira parte, é que basicamente a gente está só pegando os métodos que foram implementados na primeira parte, transformando em classes concretas e implementando. Então, foi isso aqui que eu fiz na classe PuttySphere. Agora, indo aqui para a CutSphere, a gente tem a mesma coisa. A gente vai pegar o X do centro, Y do centro, Z do centro e o raio, além da figura geométrica, né, dos parâmetros da figura geométrica. Aí a gente vai passar como parâmetro as coordenadas do centro e do raio. Aqui a gente tem o destrutor e a declaração do método draw, que recebe como parâmetro o objeto da classe escultor também. Então, indo aqui para a implementação da classe CutSphere, a gente pega os parâmetros recebidos no construtor e atribui as variáveis da classe. No método draw, a gente faz a mesma coisa do método da classe PuttySphere, sendo que dessa vez, em vez da gente
colocar um voxel, a gente está cortando um voxel, está chamando o método cutVoxel lá da classe escultor. Mas aqui no geral a mesma coisa, a gente está verificando se a posição que está sendo verificada, se ela é válida na equação da esfera. Se ela não for, então a gente não faz nada, deixa o voxel lá. Mas se ele estiver dentro do intervalo que eu quero cortar, então a gente chama o método cutVoxel. Por último aqui, a gente vai para a elipsoide, né? Primeiramente a gente tem o método, a classe putElipsoide, em que a gente tem as coordenadas do centro e 3 raios referentes cada um a um eixo, que a gente passa esses valores além das cores que são herdadas da classe figura geométrica como parâmetro no construtor da putElipsoide, que a gente tem um destrutor, a gente tem um método draw. Então, indo aqui para a implementação, a gente pega os parâmetros passados no construtor e atribui as variáveis da classe. Aqui no método draw da classe putElipsoide, a gente faz a mesma coisa também da primeira parte. A gente verifica se corresponde, se satisfaz a equação da elipsoide. E aqui na elipsoide, como na primeira parte, a gente tem um caso particular em que se algum dos eixos for passado como zero e a gente for verificar diretamente na fórmula, a gente vai ter uma divisão por zero, e isso não pode acontecer. Então eu tive que tratar esses casos separadamente para verificar. Então, se nenhum dos raios for passado como zero, ele vai verificar na equação toda, e se satisfazer a equação da elipsoide, a gente coloca um voxel ali, naquela posição que está sendo percorrida nos intervalos passados, né? Que, como a gente tem a coordenada do centro e o raio, a gente tem que ir desde da coordenada do eixo do centro menos o raio até o centro mais o raio. Então a gente faz esse percurso nos 3 eixos. E lembrando aqui que a gente seta a cor, né? Chama o método setColor antes de colocar o voxel. Esse foi o putElipsoide. Agora, por último, o cutElipsoide, em que a gente vai pegar as coordenadas do centro e dos raios, passar no construtor. Aqui a gente tem o destrutor, o método draw. Então, na implementação, a gente vai pegar os métodos passados no construtor e atribuir as variáveis da classe novamente. Na função draw, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez no putElipsoide, sendo que em vez da gente colocar um voxel, agora a gente está cortando, mas de todo o resto é a mesma coisa, a mesma lógica, setando a cor, depois cortando o voxel. Então foi isso. Então, com as classes concretas implementadas, o que a gente tinha que fazer é criar um interpretador que pegue o arquivo .txt e dê como saída o arquivo .aff. Então aqui, abrindo o header do interpretador, a gente vai ter o que? Um construtor. Depois eu criei um vetor do tipo figura geométrica, já que todas as classes concretas elas herdam os métodos da superclasse, né? Que é a classe abstrata. Então eu criei aqui um vetor de figuras da classe abstrata e chamado parse, em que ele vai receber como parâmetro o nome do arquivo. Essa estrutura vetor ele é interessante porque ela cria um bloco dinamicamente alocado em que ele mesmo consegue fazer alocação e liberação dinâmica de memória à medida que ele vai precisando ou não, e de forma automática. Então, além disso, ele vai ter aqui
os métodos getX, getDX, getDY e getDZ, que é para retornar o tamanho do voxel que vai ser desenhado, do voxel não, melhor, do arquivo, né, do tamanho total do nosso arquivo que a gente vai passar para ser desenhado. Então ele vai ter como parâmetro, como características, né, os 3 tamanhos e as cores. Então, indo aqui para a implementação, o que acontece? A gente cria o vetores, né, de figura geométrica, que é esse método parse, ele vai ser o que vai pegar o arquivo txt e transformar no arquivo .off. Então aqui cria o vetor figuras do tipo figura geométrica. Aqui eu criei uma string S, token, que são os símbolos. Aqui a gente vai ter um ifstream, que é o arquivo de entrada, e o arquivo string para fazer a conversão do fluxo de entrada e saídas de string. Então a gente tenta abrir aqui o arquivo com o nome passado como parâmetro na função. Se o arquivo não for aberto corretamente, a gente exibe uma mensagem no console dizendo que o arquivo com um determinado nome passado não foi aberto com sucesso. Mas se ele foi aberto, a gente prossegue aqui no programa e aqui a gente cria um loop em que ele vai percorrer todas as linhas do arquivo, sempre dando uma quebra de linha. E aí, se o fluxo, se tem uma linha lá a ser copiada, a gente limpa o fluxo do arquivo string, depois faz uma cópia da string S para o fluxo SS e depois a gente passa o fluxo SS para a string token, que são os símbolos. Então, se ele vê uma linha que está ok lá, com o fluxo ok, ele compara a string token com as instruções que eu determinei lá no arquivo. Então, se ele encontrar uma linha com essa string D, quer dizer que depois dessa string D, ele vai encontrar os números que vão servir como o tamanho do arquivo que eu estou querendo gerar. Então, na primeira linha do arquivo txt, eu escrevi esse dimensão D, e depois eu escrevi os tamanhos dx, dy e dz aqui lá no arquivo txt. Então, ele vai armazenar esses valores nessas variáveis, e foi por isso que eu criei esses 3 métodos aqui, que eles vão ser retornados lá na função main, quando eu mostrar daqui a pouco. Então, para colocar um voxel, eu defini que a instrução seria essa aqui, exatamente desse jeito, para colocar uma caixa, cortar uma caixa e assim por diante. Se ele encontrar nomes exatamente iguais a esse, ele vai saber que as instruções que vão ser passadas depois, elas têm determinados significados. Por exemplo, aqui na putVoxel, se ele encontra uma linha com esse nome, ele vai saber depois que vai ter os parâmetros x0, y0 e z0 e as cores RGB e A. Então aqui eu crio essas variáveis x0, y0 e z0 e recebo elas, né, dentro do fluxo. E aí a mesma coisa para o cutVoxel. Se ele encontrar essa instrução, ele vai pegar os 3 parâmetros que serão lidos a seguir e armazenar nas variáveis putBox. Do mesmo jeito, para todas as instruções, ele vai pegar as instruções que serão dadas a seguir e armazenar em variáveis. No caso aqui, putBox x0, y0, z0, x1, yz1, exatamente nessa ordem que ele vai pegar aqui, nessa ordem aqui, desse fluxo, x0, x1, y0, y1, z0, z1, RGB e A. No cutBox, ele vai encontrar as coordenadas x0, x1, y0, y1, z0 e z1. Na putSphere, vai achar as coordenadas do centro, do raio e nas cores. Na cutSphere, as coordenadas do centro e do raio,
na ponta elipsoide, as coordenadas do centro, dos 3 raios e das cores na canto elipsoide, as coordenadas do centro e dos 3 raios. E em cada caso, quando ele encontra essas instruções, né, que ele armazena os valores que são encontrados depois, ele vai chamar a respectiva classe fazendo uma alocação dinâmica. Aqui, figuras.pushback, esse método aqui, pushback, ele adiciona uma posição no final do vetor, que no caso aqui, no nosso caso, é o vetor figuras do tipo figura geométrica. E aqui ele chama o construtor da classe abstrata, né, fazendo uma alocação dinâmica, passando os respectivos parâmetros que eu mostrei anteriormente em cada classe. Ele vai fazer isso para cada instrução. E aqui no final ele vai pegar o arquivo de saída e fechar, e se tudo ocorrer normalmente, ele vai exibir uma mensagem no console dizendo que o arquivo foi gravado com sucesso, e o retorno dessa função parse é o vetor figuras que a gente acabou de gravar aqui. Esse é o retorno dessa função parse do interpretador. Então, indo aqui para a função main, o que a gente pegou foi o seguinte: a gente criou um objeto nave do tipo escultor, aí criou um objeto parser da classe interpretador, depois criou um vetor figuras do tipo figura geométrica. E aí esse figuras ele vai ser o retorno dessa função do interpretador, dessa função parse. É tanto que aqui, ó, figuras, ele vai receber o retorno do método parse, que é do objeto parser da classe interpretador. E aqui no caso eu estou passando como o nome do arquivo escultor.txt. Então, com esse vetor de figuras, ele vai fazer uma alocação dinâmica da classe escultor, passando como parâmetros os tamanhos dx, dy e dz, que eu mostrei aqui anteriormente, foi para isso que eu criei essas 3 funções aqui, para pegar esses valores que ele pega aqui e retornar lá na função main para criar fazer uma alocação do tipo escultor, né, do tamanho que foi passado nas instruções do arquivo. Então aqui a gente vai pegar e desenhar, vai percorrer esse vetor figuras, né, e em cada posição do vetor a gente vai mandar desenhar a figura que está armazenada nele. Esse vetor aqui, esse operador, perdão, ele é chamado de operador arrow e serve para acessar os membros das estruturas por meio de ponteiros, já que o objeto nave, né, é um ponteiro também. E por último, a gente vai chamar o arquivo, o método writeOFF lá da classe escultor que a gente criou na primeira parte, para dar como saída o arquivo nave.off. Depois disso, a gente faz a liberação da memória do vetor figuras e libera esse objeto aqui da classe escultor que a gente criou anteriormente. Então, aqui está a figura. Eu vou fazer algumas alterações para mostrar que o programa está funcionando. Então, primeiro aqui eu vou excluir o arquivo nave, vou abrir o arquivo aqui do escultor.txt. Eu estou dizendo que ele vai ter a dimensão 100, 100, 100 nos 3 eixos. Depois eu coloco uma esfera, coloco um elipsoide, faço as placas, aquelas placas laterais da nave. Depois eu corto um elipsoide dentro, corto uma esfera. Isso tudo aqui eu fiz para mostrar todos os métodos que foram implementados das classes abstratas e tudo mais, para mostrar que tudo está funcionando direitinho. Então, por exemplo, se a gente roda aqui o programa do jeito que está, ele diz que o arquivo foi gravado com sucesso. Então, vindo aqui, a gente tem o arquivo nave.off, que
é aquele que eu mostrei anteriormente. Agora, vamos só mostrar aqui algo interessante, né? Mudar as cores. Por exemplo, se aquela esfera do meio, se eu quisesse, por exemplo, que ela fosse azul, vamos botar aqui azul, aquela putty elipsoide, por exemplo, se eu quisesse que fosse vermelha, e as placas, por exemplo, se eu quisesse que fosse verde. Então, salvando o arquivo aqui e compilando, vamos abrir aqui para ver. Ó, a gente tem a esfera do meio verde, a elipsoide vermelha e as placas azuis. Então, aquela primeira putty sphere que eu coloquei é essa esfera do meio. A putty elipsoide é essa aqui para dar o efeito dos braços. As duas caixas são essas placas aqui do lado. A cut elipsoide, eu cortei um elipsoide aqui dentro para ficar oco aqui nos braços. Depois eu cortei uma esfera para ficar redondinho aqui nessa parte aqui de dentro. Depois eu cortei uma caixa para ficar aberto aqui, eu cortei uma caixa bem aqui assim. E depois eu coloquei uma caixa maior aqui dentro e fiz 2 cortes de caixa para ficar com esse efeito da cadeira. Então basicamente foi isso, meu projeto. E por hoje é só. Eu vou... Qualquer coisa que vocês quiserem, qualquer dúvida é só entrar em contato. Eu vou deixar o link do projeto no GitHub aqui na descrição do vídeo. E é isso. Obrigado pela atenção.